E hoje é a abertura e nós vamos trabalhar em cima do tema muito importante. Esse é um tema que nos chama muito a atenção. É um tema onde você vê o próprio Deus fazendo uma pergunta. Deus não envia um mensageiro, Deus não envia um anjo. O próprio Deus é que faz uma pergunta: por que clamas a mim? Enquanto você abre a sua Bíblia no capítulo de número 14, que é o texto que usaremos por base essa noite, nós já vamos dizendo que Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. E a razão de nós estarmos aqui essa noite é porque o Senhor vive e reina para todo sempre. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, não faria sentido estarmos aqui essa noite. Porque nós adoramos um Deus que é vivo e um Deus que responde. Assim como disse Elias: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Porque Jesus vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei. Declare essa noite que a sua vida está nas mãos desse Deus que é todo poderoso, esse Deus que vive e reina para todo sempre e toda eternidade, que vive está. Louvado seja Deus. Todos aqueles que já leram o livro do Êxodo conhecem a história de Moisés. Acredito que muitas pregações já foram feitas, já teve estudo na escola bíblica dominical, por isso que é importante estarmos na escola. Nós vemos um personagem muito interessante, um personagem que já tinha uma promessa de Deus para a sua vida. E eu acredito que não é diferente aqui essa noite. Todos nós temos uma história escrita por Deus, e nós somos o protagonista dessa história. Nós temos promessas de Deus. Cada um tem a sua história e nós não precisamos viver das histórias alheias. Como eu sempre digo, não adianta viver de testemunho dos outros, mas sim de testemunhar em nossas próprias vidas aquilo que esse Deus ele tem feito, ele tem realizado. Nós vemos um homem a qual uma história muito linda, mas não diferente de uma história sofrida, de uma história com luta, de uma história com perseguição. Ver Moisés na televisão, como é mostrado, naquele momento bem esperado, onde muitas pessoas no Brasil ficaram em frente à tela para tentar ver como poderia ter sido, é muito lindo. Mas ver a trajetória que Moisés passou, até para poder contemplar aquele milagre, nós só conseguimos ver na íntegra na Bíblia Sagrada. Porque mostrar o que é bonito, mostrar o que é fácil, o que é lindo, todo mundo mostra. Mas entender o processo para chegar aonde chegou, nem todo mundo quer passar. E eu quero dizer uma coisa para você aqui essa noite: a sua luta, a sua dificuldade, a sua aflição que você passa, Deus reconhece o teu sofrimento, a tua dor. Mas se tem uma coisa que eu quero te dizer, eu vou mostrar dentro da pregação hoje: há males que vêm para nossas vidas, que somos nós mesmos que buscamos, que somos nós mesmos que causamos. Muitas das vezes Deus está mostrando para nós que aquilo não é para nós, e a gente continua seguindo aquilo que não está segundo a vontade de Deus. E aí vai chegar o momento da dor, o momento da luta, o momento da aflição, e aí nós temos que ir para onde? Para os pés do papai e começar a clamar.
Louvado seja Deus. Graças a esse Deus, porque Ele é misericordioso e tem compaixão de cada um de nós. Mas a palavra de Deus, ela diz que a ira de Deus estão sobre os filhos da desobediência. E é o que nós vamos ver no decorrer dessa história. O capítulo de número 14 é um capítulo muito lindo. Se nós nos depararmos para o que Deus está falando com esse povo, nós vamos entender que Deus sempre esteve no controle de tudo. Como eu já havia falado em outras pregações, muitas das vezes nós dizemos: Senhor, o Senhor está no controle da minha vida, o Senhor é dono da minha vida, faz o que tu queres. E aí quando Deus começa a trabalhar, quando Deus começa a agir, nós começamos a reclamar. Mas ora, não entregamos a nossa vida na mão de Deus? Então por que não deixa Deus realizar o seu processo? Primeira coisa que nós já vamos aprender aqui nesse momento é que não adianta simplesmente clamar ao Senhor no meio da dor. Por quê? Porque nós temos que entender que clamar a Deus não é só no momento da dificuldade, mas também no momento da abundância, também no momento da alegria. Moisés, ele vai ter um diferencial. Diga assim comigo: Moisés tinha intimidade com Deus. Quer que Deus responda às tuas orações? Quer que Deus ouça o teu clamor e mande resposta? Você precisa ter intimidade com Deus. Homens e mulheres que não têm intimidade com Deus não recebem resposta de Deus. Eu vou mostrar para você dentro da Bíblia. Eu não sei se você percebeu, mas quando você vai ler até chegar no capítulo 14, o povo já clamava a Deus. O povo já estava clamando a Deus, pastor. Mas Deus respondeu? Não. Agora por quê? Porque esse povo aqui não tinha intimidade com Deus de Israel. E eu mostro para você dentro da Bíblia. Muito lindo o louvor que foi cantado essa noite. Muito lindo, o último. Mas eu quero dizer para você, dentro da Bíblia Sagrada, dentro do estudo teológico, Deus não tem compromisso com homens que estão fora da sua palavra. E eu vou mostrar aqui para você essa noite. Então não pense que ainda que eu seja infiel, Deus vai permanecer fiel a mim, que isso é furado. A Bíblia mostra totalmente diferente. E eu vou mostrar para você. Ele permanece fiel a Ele mesmo, porque Ele não pode negar a si mesmo. Deus não tem compromisso com pessoas que não querem compromisso com a sua palavra. Deus não tem compromisso com aquele que não tem intimidade com Ele. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele vela pela palavra dEle. O que vês, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Muito bem, Jeremias. Assim como tu vês essa vara, eu velo em cumprir a minha palavra. Deus estava dizendo para Israel que se o povo não se consertasse, Deus faria juízo. Deus tem compromisso com a sua palavra. Se você tiver segundo a palavra de Deus, você vai orar e Deus, Ele vai ouvir a tua oração. Você vai clamar e Deus vai ouvir o teu clamor. Mas nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Nós vemos um homem que fez a diferença no meio de um povo. E eu quero dizer para você, nós somos essa geração que iremos fazer a diferença no meio do povo. Por onde nós passarmos, as pessoas têm que olhar para nós e dizer: aí vai um homem de Deus, aí vai uma mulher de Deus passando. Sabe por quê? Porque pessoas que têm intimidade com o Senhor, elas são cheias do Espírito Santo. E é impossível um crente se esconder quando está transbordando da presença de Deus. Nós temos Moisés, não teve uma vida fácil. Ao ver um israelita abusando, um egípcio abusando do israelita, ele vai lá e mata aquele egípcio. O faraó fica sabendo que Moisés matou, e agora Moisés tem que o quê? Que fugir. Porque Moisés naquele momento tenta fazer justiça com a própria mão. Deixa eu te dizer uma coisa: se você tentar ser o teu justiceiro, se você tentar ser o justiceiro das outras pessoas, as coisas só vai piorar cada vez mais. Então se tu tem uma causa, se tu tem algo para resolver, entrega na mão do Senhor. Não tenta resolver a tua forma, que vai dar errado. Ele teve que fugir porque o rei queria matar ele. E ele foge.
E aí nós vemos a história dele. Ele vai conhecer o seu sogro, futuro sogro, sua futura esposa. Eu não vou entrar muito no detalhe para a gente ganhar tempo. Ele vai ter uma vida. Só que chega um momento que Deus chama Moisés para algo especial. Moisés estava na sua vida cotidiana, sua vida tranquila. Uma coisa mais interessante que eu vejo também em Moisés é que Moisés estava no meio ao Egito, Moisés estava no meio daquele povo, conhecia a cultura do povo, andava no meio daquele povo, mas não aceitou ser chamado daquele povo. Eu quero dizer para você, se eu e você que somos servos de Deus, andamos no meio desse povo, convivemos com o meio desse povo, se nós não recusarmos a ser igual a esse povo, nós não seremos pessoas de Deus. Moisés tinha toda a regalia do Egito, teve o melhor estudo, teve as melhores vestes, teve a melhor comida, mas recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Nós pulamos rapidinho lá para Daniel e os 3 jovens, conhecido popularmente, mas pelo povo, Sadraque, Mesaque e Abednego, que era Ismael, Ananias, e agora eu esqueci o outro. Eu vou lembrar, eu digo para vocês. Foi conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego. Foram eles que se recusaram a se envolver com aquele reino, com aquele povo, e foram colocados à prova. Foram colocados 3 na fornalha de fogo. Um foi colocado, Daniel foi colocado na cova dos leões, porque não quis se contaminar, não quis se corromper. E eu quero dizer para você, para ser um verdadeiro servo de Deus, tudo e todos ficarão contra ti, para que você venha se dobrar. Mas eu quero dizer para você, uma pessoa que tem certeza e convicção do Deus que ela serve, ela não se dobra. Moisés foi chamado pelo Senhor, Deus se revela a Moisés em uma sarça ardente, e Moisés começa a ver aquilo, fica impressionado, vendo a presença de Deus. Eu quero dizer para você, se você não consegue se dobrar na presença do Senhor, temer e estremecer na presença de Deus, eu quero dizer para você, há uma coisa errada, Deus não está presente, porque aquele que sente a presença verdadeira, genuína de Deus, ele se treme na base, ele teme ao Senhor. E eu quero dizer para você, experiência com Deus não é algo que se compra, não é algo que se troca, é algo que se conquista a cada dia. E Moisés vai ter uma intimidade com o Senhor, mas Deus diz para ele o seguinte: ei Moisés, na tradução vai dizer, Moshe, Moshe, Eretz Kodesh, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu está pisando é santa. Porque na presença de Deus ninguém entra de qualquer forma, na presença de Deus todo mundo é servo. E aí começa agora o processo na vida de Moisés. Mas muitas das vezes, quando nós vamos orar, se apresentar diante de Deus, nós esquecemos que Ele é o Deus Todo-Poderoso, nós esquecemos que Ele é o Deus que deve ser exaltado, nós esquecemos que Ele é o Deus que deve ser adorado, engrandecido, glorificado, e nós já começamos a dizer: Pai, me dá isso, me dá aquilo, eu preciso disso, estou passando por isso e passando daquilo, e o menos que nós fazemos é reconhecer quem é esse Deus que nós estamos orando. E é por isso que Deus não responde às nossas orações, porque muitas das vezes nós esquecemos quem é o Deus que nós servimos. E Moisés tem um momento de intimidade muito importante com Deus, uma confirmação que ele recebe do Senhor. Uma hora a sarça ardia em chamas, outra hora se apagava, e Moisés não entende aquilo, e aquela planta não pega fogo. Deus estava chamando Moisés ali. Logo mais à frente nós vamos ver Moisés sendo chamado para que venha tirar o povo do Egito. Um povo que nós sabemos que era descendente, israelitas, a geração estava lá. José já havia pedido que os seus ossos também fossem tirados de lá quando o povo viesse sair de lá. Mas o povo estava em escravidão, o povo estava em sofrimento. Cada dia mais o povo vinha sofrendo no deserto. Só que eles já estavam
se acostumando com aquilo que era ruim. Escuta o que eu vou te dizer: não tenha medo de viver o novo de Deus. Não se acostume com coisa ruim. Tem pessoas que não crescem, tem pessoas que não avançam, tem pessoas que não prosperam porque tem medo de viver o novo de Deus e se acostuma com a vida corriqueira que está tendo. Se eu orar de manhã, tudo bem. Se eu orar à tarde, tudo bem. Se eu orar à noite, tudo bem. Se eu não orar, também está do mesmo jeito. Eu vou viver desse jeito. E aí se acostuma com a vida de ser crente, de vir à igreja e não tem comunhão, não tem intimidade. Deus não responde às orações, porque todo mundo acha que Deus é obrigado a ser fiel a mim em qualquer momento, em qualquer coisa. Porque muitas das vezes as pessoas são ensinadas assim, mas a Bíblia ela não mostra dessa forma. E agora Moisés está com um povo, diga assim, um povo que tinha promessa. Vocês estão com medo? Tenha medo não. Um povo que tinha promessa de herdar a terra prometida, Canaã. E eu vou mostrar uma coisa para você tão linda, como esse Deus ele é fiel, ele cumpre a sua parte. Mas o povo não permaneceu fiel para ver a promessa de Deus se cumprindo. E agora o povo está em uma situação, nós vemos, vai ter lá as 7 pragas, Deus manda Moisés ir para que venha libertar, e Faraó não quer libertar. E aí nós vemos por último a morte dos primogênitos. Uma coisa interessante que antes do capítulo de número 14, o capítulo de número 13 começa dizendo: Deus manda que viesse santificar a ele todos os primogênitos, tanto homens como animais. Quero dizer uma coisa para você aqui, para você já entendendo. Quer que Deus ouça o teu clamor, quer que Deus ouça a tua oração, sabe o que é que tu tem que fazer? Primeira coisa que você deve fazer, coloca Deus na frente da tua vida. Porque muitas das vezes as pessoas dizem assim: ei, fulano deixou Deus em segundo lugar, ei, fulano deixou Deus em último lugar. É mentira, porque Deus só ocupa o primeiro lugar. Se você não tiver com Deus em primeiro lugar na sua vida, Ele não está em canto nenhum, porque Ele é exclusivo. Ele disse: olha, santifica-me todo o primeiro que nascer, todo o primogênito, o que abre toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque é meu. Deus está dizendo assim: olha, o primeiro de tudo é meu. É isso que Deus estava dizendo. O primeiro de tudo é meu. É o primeiro louvor, é a primeira adoração, é as primeiras palavras, é os primeiros minutos do dia, é as tuas primeiras atividades. Tudo tem que ser do Senhor. É por isso que a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia vai deixar claro tudo aquilo que o ser humano está necessitando para viver. Assim como Deus fez com o povo que andava pelo deserto, não faltou comida, não faltou água, as roupas não envelheciam, os sapatos não se acabavam, o povo não se cansava, o sol não ardia porque havia uma nuvem, o frio não consumia a noite porque havia uma tocha de fogo para guiar o povo. Tudo que o ser humano necessitava para sobreviver, Deus deu. Mas em meio a tudo isso, o povo não reconheceu nada do que Deus fez. E Deus pede isso, para que o povo venha consagrar. E lá está Moisés, como liderança na frente daquele povo. E agora o povo já está saindo para ir embora. Só que Deus vai dizer uma coisa interessante no capítulo 14. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem. Espera aí. Em todo momento Deus mandou a gente sair, e agora Deus está dizendo que é para a gente voltar. Escuta uma coisa: há caminhos para os homens que parecem ser bons, mas o seu final é caminho de morte. Quando Deus mandar você voltar, volta. Quando Deus mandar você esperar, espera. Quando Deus disser tem paciência, tenha paciência. Porque todas as vezes que nós deixamos de ouvir a voz de Deus, as coisas dão errado. E Ele diz: olha, voltem e acampe diante de
Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Tudo é no tempo de Deus. O povo poderia ter ido, ter clamado, Deus ter aberto o mar, poderia não? Aí Deus disse: espera aí, acampa, fica perto do mar, fica só contemplando, porque tudo tem um tempo certo. Muitas das vezes nós queremos nos apressar, muitas das vezes nós queremos nos adiantar nas coisas, e eu sempre digo, toda vez que coloca H na história dá errado. Abraão estava confiante em Deus, Agar sorriu do Senhor, porque ela não acreditava, e a Bíblia vai dizer que o seu nome seria Isaac. Isaac quer dizer riso, para que toda vez que ela chamasse Isaac, ela viesse lembrar que ela riu de Deus. O que foi que ela fez? Ela coloca Agar para poder deitar com seu esposo, e nasce Ismael. E aí, meu irmão, começa uma confusão muito grande. Mas Deus, sendo fiel à sua palavra, à sua promessa, fez com que Sara viesse ter Isaac. Porque Deus cumpre a sua palavra. Independente do que Abraão fez, Deus velou em cumprir a sua palavra. Ele permaneceu fiel a ele, porque ele não pode negar a si mesmo. E ele cumpre, porque Isaac era o filho da promessa. Então quando Deus mandar esperar, espere. Tenha calma, tenha paciência. A sua hora vai chegar, porque tudo tem um tempo. Mas muitas das vezes parece que o tempo ele é nosso inimigo, mas não é. O tempo está apenas nos moldando, nos tratando, para que a gente venha estar preparado para receber no momento certo. E outra coisa, olha só o que o texto vai continuar falando. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Olha a estratégia de Deus para abençoar o povo de Israel. Diga assim, ó: Deus confunde os inimigos quando quer te abençoar. Olha só, olha a estratégia de Deus. Faraó vai olhar para o povo e vai dizer: ixi, esse povo está embaraçado, está perdido, não sabe nem para onde é que vai. Olha aí, o povo, deixei o povo embora, mas o povo está lá, está voltando, em vez de ir embora. Porque Deus confunde o inimigo, para que ele venha agir na hora certa. Quando nós vamos ver o texto, Deus está agora preparando o povo para enfrentar aquilo que há de vir. Porque Deus sabia o coração de cada um, Deus sabia da fé, da confiança que cada um tinha nele. E eu quero te dizer para você: se nós fôssemos provados mais do que o que nós suportamos, aprove a Deus porque Ele não deixa, mas muitos de nós pereceríamos. E a Bíblia diz que não há provação sobre nós que nós não podemos suportar, porque o nosso Deus, Ele conhece o que cada um pode levar. Então não reclama da tua carga, não reclama do que tu está passando. Sabe por quê? Porque se tu está aguentando, Deus sabe, e Ele sabe até onde você aguenta, e num tempo certo Ele vai entrar com a provisão sobre a tua vida. Louvado seja Deus. E aí Deus vai dizer: olha, eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. Olha só, parece meio estranho. Deus está tirando o povo do Egito, manda que o povo fique ali, e agora vai endurecer o coração de Faraó para que ele venha perseguir o povo. Olha o mistério. Se você está sendo perseguido, meu irmão, sabe para que essa perseguição? Não é para você parar, não é para você desistir, não, sabe para quê? Diga assim, ó: é para glorificar. Ixi, está fraco. É para glorificar o nome do Senhor. Olha o que é que Deus vai dizer, preste atenção. É só ler o texto. E serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram, olha a diferença, ouvir a voz de Deus. Então Israel estava sendo perseguido porque o próprio Deus colocou a perseguição naquele povo,
para Deus mostrar ao inimigo que aquele povo era o povo de Deus, e com o povo de Deus ninguém mexe. E Deus vai dizer: olha, aqueles que estão perseguindo o meu nome serão glorificados neles. Então entenda uma coisa: se está te perseguindo, confia no Senhor. Sabe por quê? Porque Deus será glorificado em cima disso. Olha só uma coisa interessante: quando foram dizer para Jesus: ei, o teu amigo Lázaro está doente, Jesus, muito sábio, muito inteligente, disse: ei, isso aí não é para a morte não, meu filho, isso é para glorificar o nome do Senhor. O que Lázaro está passando não é para a morte não, é para glorificar o nome do Senhor. O que tu está passando não é para a morte não, é para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Então persevera, não desista. Agora atente-se à voz do Senhor, assim como o povo fez, e eles fizeram assim, conforme o Senhor havia dito. Se nós ouvirmos a voz do Senhor e fizer conforme o Senhor está nos ensinando, as coisas vão dar certo. Lá na frente, na hora certa, no momento certo, o mar vai se abrir. Louvado seja Deus. Continuando, nós vemos que, sendo pois anunciado ao rei do Egito que o povo estava fugindo, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixar ir Israel, para que não nos sirva? Olha só como o agir de Deus é tão interessante. Deus já havia tocado no coração de Faraó. Sabe por quê? Porque Deus já havia preparado um milagre. Milagre é algo que não se explica. Milagre é algo que só sente. Milagre é algo que a gente passa. Milagre é algo que a gente convive com o Senhor. Deus estava preparando um grande milagre para aquele povo. Deus apenas usaria o mar como uma ferramenta para mostrar àquele povo quem era o Deus do impossível. Eu quero dizer para você: se preocupa não, só confia no Senhor. Deus, ele tem os seus meios de agir. Deus, ele tem a sua forma de trabalhar. Só espera no Senhor, que tudo que ele está fazendo é para que o milagre aconteça e o nome dele seja glorificado. E aí eles começam agora a perseguir. Mas o interessante, sabe o que é? É que o inimigo veio com toda a força. No verso de número 7, tomou 600 carros escolhidos. Não era qualquer carro, eram 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles, e todos. Sabe o que foi que o cara fez? Pega toda a liderança do exército e chama. Pega os carros escolhidos, tudo que tiver de carro aí, porque nós vamos atrás desse povo. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: se prepare. Se prepare, se revista das armaduras de Deus. Sabe por quê? Porque quando o inimigo vir, ele vai vir com todo o gás. O inimigo vai vir para dar um carrinho com as duas pernas, viu? Aí vem com toda a força. A gente está achando que o inimigo brinca de ser inimigo. Vai pensando. Com ele não tem um brinca não, meu irmão. Ele vem com todo o gás. Se preparou, pega tudo que tem de melhor aí, vamos em busca. E muitas das vezes a gente não quer pegar o melhor para se preparar para a batalha. Porque muitas das vezes as pessoas esquecem que o lado espiritual da coisa existe, missionária, viu? Tem gente que esquece. Tá tudo bonitinho, tudo é natural. Na hora que eu orar, Deus responde e faz um milagre. Ei, não é assim não, meu irmão. O lado espiritual, ele existe. Elias não foi logo acendendo fogo não, pastor. Elias prepara primeiro, faz todo o ritual ali conforme deveria fazer, e por último é que ele começa a clamar. Presta atenção no que eu vou te dizer. Antes de tu clamar a Deus, prepara o ambiente, prepara o cenário, prepara o altar, e clama ao Deus que responde com fogo. E aí Deus, ele vai te responder. A oração, irmão, ela tem muito poder naquele que crê e ora. Mas eu acredito que a oração tem poder, mas eu não oro, o que faz sentido? O próprio Jesus, quando foi orar, ele disse: Pai, eu bem sei que sempre me ouves, mas eu te digo isso para que eles creiam que tu me enviaste. Será que todos nós aqui podemos abrir a boca e dizer: Pai, eu sei que tu sempre me ouves, manifesta o teu poder e realiza o milagre aqui essa noite? Pai,
Pai, eu sei que Tu sempre me ouves, mas eu oro a Ti para libertar o meu esposo, libertar a minha esposa, curar a minha família, meus familiares. É essa autoridade que Deus quer que nós venhamos ter. Mas será que é essa autoridade que nós temos? Ou quando alguém chama para expulsar um demônio, a gente corre. Ei, tem uma pessoa endemoniada ali, vamos para onde? For nada. Porque muitas das vezes nós não estamos preparados espiritualmente para lutar contra o inimigo. E a gente quer vencer, quer ter vitória, quer ser mais do que vencedor. Então não esqueça o lado espiritual da sua vida. Louvado seja Deus, porque foi o próprio Deus que usou o Faraó para perseguir Israel. Foi o próprio Deus, porque Deus estava tratando o povo de Israel. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. No versículo 10: e chegando o Faraó e os filhos de Israel, levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel fizeram o quê? Clamaram ao Senhor. Lá vem a perseguição, né, cara? Corre, está chegando. Aí o povo começou a clamar: Deus, tem misericórdia. E Deus só olhando a conversa. Deus não respondeu. Deus não responde o povo. Não responde, está aqui o texto. O povo de Israel já vinha clamando. Se você olhar no capítulo 3, no verso 9, o povo estava em aflição, clamando a Deus. Se você olhar no capítulo 6, no verso 6 e 7, o povo está clamando porque estava sobrecarregado. Mas em nenhum momento Deus dá ouvido. Sabe por quê? Porque Deus trabalha no silêncio. Muitas das vezes nós estamos orando, estamos clamando e Deus não responde. Só para saber até onde você vai. Deus está só vendo até onde você vai continuar orando, insistindo, buscando. Mas Deus não responde o povo de Israel. É o texto que nos mostra. E aí disseram a Moisés, porque Deus não respondeu. Não havia sepulcro. Olha por que Deus não escuta. Está vendo? Por que Deus não escuta a oração? O clamor. A incredulidade pesou no coração do povo. Porque o povo não ouviu o que Deus havia falado. Deus estava preparando o povo para passar o mar vermelho. Com pouco tempo o povo já está duvidando, está desacreditando das coisas. Olha o que diz o texto. Não sou eu, o texto está dizendo: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos desse deserto? Porque nos fizeste isso, que nos tem tirado do Egito. Olha o povo. O próprio Deus fala: ei, volta aqui, fica me esperando, tá calmo. Olha só o mar, contempla, fica aí. Eu vou confundir o coração de Faraó. Faraó vai perseguir vocês, mas tenha calma. O próprio Deus falou. Aí o povo faz o quê? Clama a Deus, Deus não responde. Na primeira oportunidade: ei Moisés, vem cá. História é essa aí, homem? Lá no deserto não tinha sepulcro não tinha cemitério não lá no deserto, para que a gente viesse morrer lá e ficar por lá mesmo. Aí tu nos traz aqui para morrer na espada, na faca. O povo deixou de acreditar tão rápido em Deus. Sabe por quê? Diga assim, ó: não tinha, pode falar, não tinha intimidade com Deus. Porque quem tem intimidade com Deus não duvida não, Jéssica. Não duvida não. Foi o próprio Deus que falou. E aí lá está o povo. Mas ação é essa aí, Moisés? Que negócio é esse? Está vindo um exército. O povo começou a temer, começou a se desesperar. Louvado seja Deus. Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morramos nesse deserto. Ao povo, era melhor ter ficado lá, apanhando, esqueceram que no capítulo 3 clamaram a Deus, sobrecarregado no capítulo 6, esqueceram que clamaram a Deus pedindo misericórdia, mas preferia estar lá, sofrendo. Sabe por quê? Porque se acostumou com aquilo que era ruim.
Deus estava preparando o novo dele para o povo, mas o povo ainda estava acostumado a viver com aquilo que era ruim. Escuta o que eu estou te dizendo. Deus está preparando o novo dele para a sua vida. Então passa a se desacostumar com aquilo que era ruim. Esquece o teu passado, meu irmão. Bate a poeira da tua roupa, coloca o teu pé, segue em frente, vai avante, porque o novo de Deus te espera. Porque o novo de Deus estava esperando o povo depois do mar. O novo de Deus não era no mar, era depois do mar. Deus já tinha preparado o novo. Deus preparou o novo para você. Se o mar vai abrir para você essa noite, quem sabe é Deus. Mas se você acreditar que o novo de Deus está preparado para você, o mar vai se abrir e o novo de Deus ele vai chegar. Louvado seja Deus. E Moisés, porém, disse ao povo: não temais. Se acalma, pessoal, sossega. Olha quem tem intimidade com Deus, olha a diferença. Lá está a mulher, o menino sendo sepultado, a viúva. Aí Jesus chega assim: ei, chora não, mulher. Quem tem intimidade com Deus é outra coisa, pastor. Quem é que da multidão podia dizer para aquela mulher: ei, não chora não? Ora, não chora. Viúva, filho único, está sendo enterrado. Quem tem intimidade com Deus, a história muda. Aí Moisés diz assim: ei, tema não. Estais quietos, ei, se aquieta, se acalma, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje visse, nunca mais vereis para sempre. Olha a diferença de quem tem intimidade com Deus. Viu? A diferença. Vou contar uma história para você rapidinho aqui. Fui evangelizar numa casa. Só Deus sabe como é que estava a minha situação, viu, Vanderlei? Fui evangelizar, não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém não, viu? Mas você vai encontrar pessoas que estão na situação pior do que a sua, e você acha que está na situação ruim, viu? Sempre vai ter alguém com a situação pior do que a sua, e você vai ter que dar uma palavra de Deus para ela, porque você é uma pessoa que tem intimidade com o Senhor. A mulher chegou para mim lá: pô, eu queria uma ajuda, estou com o aluguel com 3 meses atrasado. E eu só no meu coração, presta atenção, viu? O crente passa por prova e dificuldade, não é porque está em pecado, não, é porque Deus coloca na prova. E eu disse: meu Deus, se ela souber que o meu está com 15 dias já. E eu peguei e disse para ela: se preocupa não, minha irmã, que Deus vai prover na tua vida. Sabe por quê? Porque eu já estava acreditando que Deus ia prover na minha. Momentos difíceis a gente vai passar, mas vai vir dificuldade. Deus poderia ter me colocado na prova ali, Vanderlei. Será que ele vai chorar, vai se lamentar também? E vai se igualar e vai dizer: não, se preocupa não, que eu estou nessa também. Ei, meu irmão, quando você tem intimidade com Deus, você olha para frente e já vê a provisão. Moisés disse assim: ei, se aquieta, não te turba o coração, se acalma, não te apavoras, não te atribula, só confia. Sabe por quê? Fica olhando, vedes o livramento que hoje o Senhor vos dará. Sabe por quê? Porque esta perseguição, essa prova, essa luta que você passa agora, você não vai ver mais. Era isso que ele estava dizendo para o povo. Quem tem intimidade com Deus, olha lá na frente, sabe por quê? Porque a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Moisés olha para o mar, está esperando atravessar, mas Moisés não viu as águas se abrindo ainda, mas a sua fé já dizia: esse mar vai abrir e nós vamos passar. Porque foi Deus que prometeu que ia livrar o povo. Quando você tem essa intimidade com o Senhor, você passa a ver diferente. Louvado seja Deus. E aí ele vai dizer assim: ó, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Preste atenção. Quando você entrega na mão de Deus, quando você confia no Senhor, fica tranquilo, meu irmão. Sabe por quê? Porque o Senhor pelejará por vós. E eu faço o quê, irmão Carlos? Fica calado, fica no teu canto quieto, para de contar os teus problemas para as outras pessoas,
Para de abrir as tuas intimidades para as pessoas. Conta para o Senhor, conta para Jesus. Sabe por quê? Porque Ele sabe onde é que está a dor, Ele sabe qual é a ferida, Ele sabe o que Ele tem que fazer. Conta para o Senhor, como a Bíblia diz: quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ora o Senhor que está em secreto e oculto, Ele vai te responder. Jesus está dizendo assim, ó, no momento de intimidade com Deus, você vai orar e Ele vai responder, porque quarto não é lugar de receber visita, quarto é lugar de intimidade. É por isso que a tradução dali é: quando tu for orar no teu momento íntimo com o Senhor, tu vai orar e Ele vai te responder. Saiba que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido, e o Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Então preste atenção: quando você clamar a Deus, no teu secreto lá com Deus, no teu íntimo com Deus, Deus vai te responder. Escuta uma coisa: tem coisa, irmãos, que nem toda a igreja pode saber, mas tem momento que você pode pedir oração à igreja, mas tem coisa que é só você e Deus. Só você e Deus. Vou contar uma coisa para você aqui, presta atenção. Pastor João Batista está de testemunha. Estava lá em cima do monte, nós orando, e Deus me usou numa palavra e disse assim: olha, o que aconteceu aqui, quando chegar em casa, não conte para a esposa de vocês, não conte para ninguém, principalmente para... Olha isso que eu estou dizendo para você. Quando eu cheguei em casa, a minha esposa: ô amor, como é que foi lá? Foi uma benção. Deus falou contigo, usou algum irmão para você lá? Digo: foi uma benção. Foi uma benção lá. Lá foi algo, benção, foi grande. Sabe por quê? Porque, meu irmão, o momento com Deus é você e Ele. Vai ter coisa que nem o teu esposo nem tua esposa vai participar. É você e Deus. Porque o Senhor falou que não era para fazer. E muitas das vezes a gente faz o quê? Abre a nossa intimidade. Passe a ter intimidade com Deus, que eu quero ver se você vai orar e Deus não vai responder. Louvado seja Deus, já estou quase encerrando. Bendito seja Deus. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Olha só a pergunta de Deus: ei Moisés, tu não precisava nem ter clamado não. Tivesse fé de mandar o povo entrar na água, o mar ia se abrir. Porque Moisés andava lado a lado com Deus. Moisés estava ali. Ei Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não dou nem um passo. Mas muitas das vezes a gente toma uma atitude, quando dá errado é que vai perguntar ao Senhor: eu deveria ter ido? Tu já foi. Tu já foi. Era para ter perguntado antes de ir. É para perguntar antes de fazer. Já fez? Não é assim não? Muitas das vezes a gente toma uma atitude, aí as coisas dão errado. Aí, Senhor, deu errado. Claro. Claro que deu errado. Você não pediu direção ao Senhor. Louvado seja Deus. Diz aos filhos de Israel: que macho, e tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Deus estava dizendo para Moisés: levanta a tua vara, o teu cajado. Eu quero dizer uma coisa para você aqui essa noite: receba de Deus se você crer. Se você não acreditar também não tem problema. Deus está te dando autoridade aqui essa noite, para que você possa repreender o mal, para que você possa passar por essa adversidade, crendo que o mar vai se abrir, e quando você passar, o novo de Deus vai chegar na sua vida. Porque Ele disse: levanta a tua mão, Moisés, levanta a vara. Agora abre o mar aí, porque o povo vai passar a pé enxuto. O povo vai atravessar o mar a pé enxuto. E a Bíblia vai dizer que o povo entra a pé enxuto. Agora eu quero dizer para você: o povo ainda continuou sendo perseguido, porque o novo de Deus ainda não tinha chegado. Quero dizer para você, mesmo ainda, o povo continuou ali, atravessando o mar, e a perseguição estava ali perto. Porque Deus havia dito que iria ser glorificado aonde? Em Faraó, nos seus carros, nos seus cavalos. E aí o exército vem entrando ao mar.
E a Bíblia vai dizer mais à frente, olha só, 25: e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Olha o inimigo reconhecendo o Deus de Israel. O inimigo estava mais crendo que o próprio povo. Olha só, o Deus dele está vindo contra nós, então vamos fugir. Escuta só, quando ele vir contra ti por um caminho, por 7 caminhos eles fugirão. Presta atenção no que o Senhor está dizendo: o Senhor é meu refúgio, a minha fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Direi do Senhor, diga: Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza. No momento que eu estiver angustiado, no momento que eu estiver triste, no momento que eu estiver atribulado, angustiado, desesperado, sem saber o que fazer, porque é o Senhor que me protege, o Senhor é que me guarda. Porque Faraó estava confiando no seu exército, mas a Bíblia vai dizer em Salmos 20, no verso 7, vamos já encerrar, escuta só, presta atenção, me ajuda aí. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor nosso Deus. Sabe por quê? Porque nós não confiamos em nós mesmos, nós não confiamos no que nós temos, nós não confiamos naquilo que fazemos, não. Sabe por quê? Nós fazemos menção em nome desse Deus que tudo pode, esse Deus que é todo poderoso, que não há outro Deus além desse Deus. Eleva os meus olhos para os montes. Israel olhava para os montes, porque quando se divide, Jeroboão faz o quê? Coloca os bezerros de ouro lá em cima. Israel já havia pagado um preço, porque tinha feito os bezerros de ouro quando Moisés subiu para o monte, mas o povo ainda esquece. E aí ele está dizendo: olha, eu elevo meus olhos para os montes, mas de onde virá o meu socorro? O meu socorro não vem desses bezerros, o meu socorro não vem dessa idolatria, o meu socorro não vem de nada que oferece naqueles montes. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É dele que vem o teu socorro. Você não precisa buscar ajuda em outro canto, porque a Bíblia diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem está falando é o Senhor Jesus. Não precisa buscar resposta em outro canto, não. Busque ao Senhor, porque Ele tem a solução para a sua vida. Busque ao Senhor, porque Ele tem a solução para a sua alma. Louvado seja Deus. 26 e 27. E diz o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Presta atenção: o mesmo que abriu o mar foi o mesmo que fechou. Você não entendeu ainda? O mesmo que abriu o mar foi o mesmo que fechou, com a autoridade que Deus havia dado. E eu quero dizer: o mesmo que abre as portas é os que fecha as portas, o mesmo que fecha a porta é o mesmo também que abre. Eu quero dizer para você: Ele está mostrando que Ele tem o poder, que Ele tem um domínio. Ele abre e Ele fecha e Ele abre, e ninguém pode mudar nada, porque Ele tem todo o controle e todo o domínio. É o Senhor. Agora saiba de uma coisa, 2 Timóteo 13, 2, 12 e 13. 2 Timóteo 2, 12 e 13. Presta atenção. Louvado seja Deus. Me ajuda para terminar. Presta atenção. Se formos, cadê? Se sofremos também com Ele, faremos o quê? Reinaremos. Se
Ele também, presta atenção, se eu for infiel a Deus, Ele vai ser fiel a mim? Vai? Será? E ser infiel a Deus não é uma negação desse Deus que Ele é o Todo-Poderoso, não? Também Ele nos negará. E está todo mundo achando, porque Satanás criou uma frase que todo mundo acredita: o cair é do homem, o levantar de Deus. Isso é mentira do diabo. Deus não fez ninguém para cair. Deus criou o homem para ter uma eternidade com Ele. O homem veio cair através do pecado. E quem foi que derrubou o homem? Quem foi? A desobediência a Deus, através da influência do diabo. Escuta, o diabo vai vir com gosto de gás para você ser desobediente a Deus e cair no pecado. Sabe por quê? Porque ele sabe que se você não tiver fidelidade com Deus, que se você não tiver intimidade com Deus, nunca você será um vencedor. Então tome cuidado. Salmo vai dizer: se o homem não se converter, eu já tenho afiado a espada. Aí tem gente achando que é brincadeira. Vai pensando, tome cuidado, vá pela Bíblia, não vá pelo que os outros dizem, não. Porque soa nos ouvidos como algo tão lindo. É só olhar o texto. Verso 13. É isso? Se formos infiéis, Ele permanece fiel, ponto e vírgula. Não pode negar-se a si mesmo. Presta atenção. Então não vacila não, meu irmão. Porque Deus não vai negar a Ele mesmo. Mas se nós negarmos a Ele, Ele nos nega. Porque a própria palavra que está dizendo. Não sou eu, é a Bíblia que está dizendo. Então não negue a esse Deus por nada. Permaneça fiel na prova, na luta, na dor. Aprendemos com Jó aqui na escola bíblica dominical. Então pega um pouquinho da história e vai se fortalecendo. Ei, meu irmão, se você está passando é porque você pode. Se Jó passou por aquilo é porque ele aguentava, é porque ele podia. Deus esteve sempre no controle. Mais uma vez, tudo que você está passando é porque você aguenta. Deus está contigo no momento certo. O milagre vai chegar, a tua bênção vai chegar, o novo de Deus chegará. Só espera, não desiste, confia no Senhor. E leia a Bíblia, vá em busca da palavra. Para de ficar ouvindo essas histórias por aí. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque no capítulo 32, o mesmo povo que atravessou o mar, Deus disse assim: ei Moisés, eu vou destruir esse povo aí. Olha aí, Deus sendo fiel ao povo, né? Tá vendo Deus sendo fiel? Vacila. Vou destruir esse povo aí. Por quê? Porque o povo não estava ouvindo a palavra, o povo não estava dando a voz de Deus. Eu vou destruir esse povo aí, Moisés. Aí Moisés: não, Senhor, espera aí. Se o Senhor fizer isso, o povo, os outros povos vai dizer: olha, o que foi que Deus fez? Tirou o povo de lá para matar no Egito. E aí Deus, para ser fiel a Ele mesmo, o que Ele faz? Dá a oportunidade de Moisés ir lá. E aí Moisés, quando vai clamar a Deus um pouquinho mais na frente, faz uma coisa que hoje dificilmente se faria: Senhor, tira o meu nome do livro da vida, mata esse povo não. Sabe por quê? Moisés tinha intimidade com Deus. Ele sabia qual Deus que ele estava clamando. Já pensou? Quem hoje aqui pode dizer: não, para minha família ser salva, tira o meu nome do livro da vida? Deus me livre. Alcance eles, porque o reino de Deus é tomar a força, e eu estou fazendo a minha parte. Alcance eles. Sinceridade, irmão. É a sinceridade. Não é assim não, Vanderlei? Sinceridade. Porque nós sabemos o Deus que nós servimos e nós cremos. Então persevera no Senhor, continua fiel a Ele, não desista. Não ouça a vozinha lá, ó, faz isso, faz aquilo. Não deixe que nada venha contaminar os seus ouvidos para deixar esse Deus. Olhai para Jesus, o autor e consumador da vossa fé, que pelo gozo que estava proposto suportou a cruz, desprezou a afronta, está sentado à destra de Deus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe e vos guarde.